Boa noite, igreja. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó. Provavelmente vou estar finalizando hoje. Em Jó, capítulo, deixa eu só ver aqui, 2. Jó, capítulo 2. O texto diz o seguinte, estou lendo na versão King James. Em um outro dia, os anjos servidores celestiais voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Saiu, portanto, Satã, o acusador, o inimigo, da presença do Senhor e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então aproximou-se a esposa de Jó e admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também os infortúnios que ele nos permite? E em todas essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um da sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo. Romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou o seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça. E ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois, ao contemplar seu grande sofrimento, nada encontrava forças para dizer. Não encontravam forças para dizer nada. Só para a gente se situar, a primeira mensagem que eu trouxe aqui referente a Jó falava sobre restaurar o sacerdócio do lar, né? Então Jó ele assume o papel que ele se preocupava em apresentar seus filhos diante de Deus. Essa é a primeira.
E você vai ver que ele era o sacerdote familiar. E isso aqui explica um problema que nós temos quando a gente vai ler Jó. Qual o problema? São dois. Primeiro, que o personagem Jó, o personagem principal, ele viveu na época abraâmica. Isso quer dizer, na época de Abraão. Por que nós sabemos disso? Porque os pais, o chefe da família, apresentava holocausto e sacrifício em pró aos seus filhos e à sua casa. Isso é semelhante àquilo que Abraão tinha feito, ou fazia na sua época, na época em que viveu. Segunda coisa que serve para atestar que Jó provavelmente viveu nessa época, é que a riqueza era medida a partir das cabeças de gado. As posses, a riqueza pelos animais que continha. Então você vai ver que há muita semelhança se você acompanhar a história de Abraão. Por isso que para eles apresentarem os filhos diante de Deus de maneira purificada, eles sacrificavam. Logo, nós precisamos pensar o seguinte: nós somos do Novo Testamento. Nós sabemos que quem purifica o homem do pecado foi o sacrifício de Jesus. Então, como é que o pai faz hoje? O pai ensina o seu filho a enxergar a cruz e a pedir perdão para Jesus que morreu no lugar dele. Essa é a forma de purificar. João 1,9. O outro problema nesse sentido é o autor de Jó. A gente não sabe quem é, mas você sabe que ele não viveu no período abraâmico. Por que não? Porque ele usa a palavra Iavé. Iavé só era usada pelo povo já como nação. Então, provavelmente é a partir de Moisés, mas aí você vai entrar, Moisés tem até o reino para poder estar se falando sobre isso. Então, isso fica claro, porque ele vai usar expressões que o povo de Israel sabia. Então, Iavé, Deus, nesse sentido, vai aparecer aí na história. Por que eu estou falando isso? Porque independente do tempo em que foi escrito, ou quem escreveu a respeito de Jó, vai narrar que no primeiro capítulo, Jó apresentou seus filhos diante de Deus. E de repente, ele perde os seus filhos. Mas tudo o que ele podia fazer para apresentar seus filhos a Deus, ele fez. Na segunda mensagem que eu trouxe aqui é lidando com as perdas. Jó perdeu tudo, inclusive agora os filhos. Né? Então, se a gente fosse colocar num ambiente de luta, você ia ver que o primeiro round, Jó vence. Por quê? Porque no capítulo 2, os anjos, depois da perda total que Jó teve de tudo, só ficando com a saúde e com a esposa, agora os anjos se apresentam diante de Deus, e isso é importante você ver, que Satanás ele não tem o mesmo poder que Deus, e esse livro faz questão de demonstrar isso. Satanás vai, assim como os outros seres celestiais, prestar conta. Da onde você está vindo? Deus pergunta para ele. De perambular pela terra. Você observaste meu servo Jó? Sim, eu observei. Você viu que ele é temente, que ele me ama? Você viu? Sim. Só que Satanás dá a impressão que ele deixa o pior por último, para esse segundo round. Porque agora ele propõe tocar na saúde de Jó. Deus permite. Diz que as feridas eram tantas, ele precisou pegar, imagina, um caco de cerâmica para poder tentar encontrar alívio na dor que ele estava sofrendo. Diante desse sofrimento, presta bem atenção. Surge uma pergunta para nós, né? Na verdade, aparece aqui a mulher de Jó, que ela não morre.
Qual é a palavra da mulher de Jó para o marido? Então, aproximando-se, versículo 9, a esposa de Jó demonstrou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Como é que Jó responde? Mulher virtuosa, né? Onde acharás? Foi assim? Chamou ela de quê? Louca! Não é? Sua louca. E por que louca? Porque ela estava falando como uma louca, pedindo para amaldiçoar Deus e esperar a morte. Porque ele já não tinha nada. Tudo que ele tinha, ele perdeu, inclusive agora a sua saúde. Quando a gente olha para a mulher de Jó, você já percebeu que todas as vezes que a gente olha para essa história, a gente nunca se compara com a mulher de Jó? Nós somos sempre quem? O Jó. Sim ou não? Ninguém nunca se compara com a mulher de Jó. Nunca. A gente nunca se coloca no lugar dela nessa história. Você vai ver várias pregações que vão deixar a mulher como louca mesmo. Mas, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando a gente começa a olhar para a mulher de Jó, você tem que saber que ela também perdeu tudo. Todos os bens que pertenciam à família ela perdeu. Mas não só isso, ela perdeu todos os filhos, assim como Jó perdeu também. E agora essa mulher, que tinha perdido tudo, está vendo o marido se definhando. O que resta agora para ela? E nesse caso é interessante, porque tem muitas situações, agora eu quero trazer para nós hoje, que quando se trata de saúde, nós preferimos que aconteça conosco, não com a pessoa que nós amamos. Eu lembro-me da época que a Noemi recebeu o resultado dizendo que ela tinha câncer e que ia começar o tratamento. Na nossa mente vem uma coisa só. Fala, por que não eu, Senhor? E aí você vai vendo os tratamentos, as coisas vão acontecendo, e você vai acompanhando. Não é só a pessoa que está ali, que está definhando como Jó, mas a esposa também, porque está vendo aquele a que ela ama se acabando. Diante, talvez, desse cenário, ela desistiu de confiar no Deus de Jó, que está trazendo tanto, tanto, tanto sofrimento, sem que ele mereça. Quando eu olho para essa história, eu percebo que nós, se pudéssemos escolher quem comparar, eu acho que o que mais se enquadra para nosso dia a dia é a mulher de Jó. A igreja hoje mais se enquadra com a mulher de Jó. Sabe por quê? Porque
só sabemos receber o bem. A igreja de hoje só se relaciona com Deus para receber o bem. Então, eu procuro a Deus para que eu possa ser curado. Eu procuro a Deus a me relacionar com Ele para que a minha família seja protegida. Eu procuro a Deus para receber os benefícios dessa relação. Então, se eu fosse falar hoje, se eu fosse trabalhar hoje, você vai perceber que nós, hoje, como igreja, não sabemos lidar com os infortúnios da vida, com as dificuldades, com as circunstâncias que fogem do nosso controle e que nos causam sofrimento. Você vai perceber que por causa disso a gente se distancia muito de Jó. Porque a palavra de Deus diz que nos seus lábios, em toda essa provação, os seus lábios não fizeram vacilar e nem pecar. Quantos de nós, quando a crise, a dificuldade bate em nós, na nossa vida, ou naquele que nós amamos, já começamos a reclamar, a desistir, a questionar. E essa pergunta, ela tem que ecoar hoje no seu coração. Será que só nos relacionamos com Deus por conta do bem que esse Deus proporciona e não dos seus infortúnios, seja eles quais forem? Só que a história, ela não para aqui. Chegam 3 amigos de Jó, na verdade, e mais um jovem. Tu vai ver que o nome dele nem aparece aqui, ele vai aparecer no final. Esses 3 são os mais velhos, tá? O pessoal respeita, os mais jovens aqui já não é levado tanto em consideração, mas está acompanhando a história. E aqui, esses 3 amigos de Jó, eu falo que se hoje a gente não encontra amigo como esses, um amigo que no sofrimento, imagina, permanece ao seu lado por quantos dias, está dizendo o texto aí, gente? 7 dias. Eles não encontram força para poder consolar, para poder fortalecer o amigo. Eles ficam calados, 7 dias de pranto, 7 dias. O maior problema é que eles abrem a boca. Eles abrem a boca. Isso chama atenção. Quando geralmente o pessoal vai pregar para aqui nesse texto, e a gente não leva em consideração o que passou na mente de Jó, como é que ele vivenciou essa experiência. E no capítulo 3, presta bem atenção. Passando esses dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu quando o processo da enfermidade dura, quando as circunstâncias não passam, acabam nos levando muitas vezes a questionar o porquê nós nascemos. Sim ou não? Nós começamos a avaliar. No caso de Jó, ele já chega falando assim: por que eu não morri no ventre, não fui abortado? Por que eu não morri? Porque se Deus sabia que eu ia passar por tudo isso, por que Ele me deixou viver? Você já viu alguém passando por enfermidade,
ou por umas circunstâncias que demoram a ser resolvida, qual é o sentimento que vem? A gente começa a questionar o porquê nós existimos e porquê nós estamos aqui. Os amigos de Jó começam a falar, capítulo 4. Diante da desgraça, qual é o raciocínio que eles têm? Jó está sofrendo porque cometeu pecado. E Deus, sendo um justo juiz, Senhor de tudo, o que faz? Pune. Então, o tempo todo, os amigos de Jó estão trazendo argumentação para ele, presta bem atenção. Falando assim, olha, tudo que está acontecendo contigo é porque você está em pecado. E aqui eu quero parar para que a gente conversar. Gente, nós sofremos, eu já falei isso aqui em outras vezes, em outras mensagens, por vários motivos. O primeiro motivo que nós sofremos é porque nós escolhemos viver fora da vontade de Deus. E toda decisão que eu tomo, que é contrário à vontade de Deus, vão gerar consequências para mim. Exemplo, decido roubar e sou pego. O que deve acontecer comigo? Deveria o quê? Ser preso. Aqui no Brasil não. Em outro país. Não, pobre, eu sou pobre, eu vou ficar preso mesmo. Não vai ter jeito, que até chegar lá no Superior Tribunal Federal, vou pagar. Errei por fazer algo que é contrário ao caráter de Deus, aquilo que Deus deseja. Nós também sofremos por decisões que outros fazem de não obedecer, não seguir, não andar segundo o caráter de Deus. Por exemplo, o bandido que me rouba. Eu não fiz nada, estou andando inocente na rua, mas ele, por viver fora da vontade de Deus, me aborda, me rouba, me leva aquilo que eu conquistei. Então eu estou sofrendo agora não por uma decisão minha, eu estou sofrendo por uma decisão do outro. Nós sofremos também nesse mundo porque o mundo jaz do maligno. Também é esse tipo de sofrimento. Nós sofremos porque, como homens pecadores, olham para a natureza como predadores. Alguns dizem, principalmente os mais antigos, que na praia do Itararé, para você chegar na água, você tinha que andar para caramba. Mas pela maneira como o homem está tratando a natureza, a água tem invadido. Consequência da ação do homem predatória diante da natureza. Então você pode sofrer. E aqui no livro de Jó, o autor vai mostrar que tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não tem nada a ver com você. São coisas que precisam ser acertadas lá no céu. Estou sendo claro nisso? Porque Jó era um homem reto, bom, justo e temente a Deus. E quando isso acontece, na Bíblia vai chamar isso de provação. O próprio Jesus, no Novo Testamento, é levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele encontra quem? Satanás, o mesmo que é mencionado aqui, onde tenta desviá-lo do caminho. Estou sendo claro nisso? Então, há vários tipos de sofrimento. Há sofrimento que nós sofremos, porque, e há sofrimentos que a gente não vai conseguir explicar. Foi claro nisso? Diante do sofrimento, presta bem atenção, no capítulo 6, olha o que Jó fala, versículo 9.
capítulo 6, versículo 9. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez, isso ainda me traria alguma consolação, e eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. O que Jó está pedindo aqui, gente? O que Jó está pedindo aqui? A morte. Ah, se Deus com essa mão poderosa viesse sobre mim e me aniquilasse logo de vez. Isso ia gerar alegria, porque eu ia sair desse sofrimento de uma vez por todas. Há quantas circunstâncias difíceis que batem no nosso coração. Ah, se o Senhor já me levasse para eu finalmente descansar. Essa é a palavra de Jó. No capítulo 9, versículo 20, é interessante. Deveria eu recorrer à força, versículo 19, pensar, ele é a força, ao tribunal, quem o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Você sabe o que ele está falando nesse texto aqui? Que ele gostaria de ter uma audiência diante de Deus para provar a sua inocência. Só que ele chega a pensar da seguinte maneira: caramba, se eu estou diante de Deus, ele é juiz, por mais que eu possa apresentar, tudo aquilo que eu vou falar vai se voltar contra quem? Quem é que tem a força para poder falar assim: Deus, você errou comigo? Tem que ter muita coragem. Ou o cérebro está sendo afetado de maneira racional. Mas qual é o desejo dele? Ele tinha tanta convicção da maneira como ele vivia, que ele gostaria de ter uma audiência com o Senhor. Eu pergunto para você, você tem essa coragem de falar: Deus, eu estou sofrendo por isso, mas eu sou justo, eu te obedeço. Cara, eu queria só ter um tempinho para falar contigo. Olha bem para a sua vida agora, que é essa reflexão que eu faço olhando para mim. E quando a gente sabe que Jó é temente, que ama a Deus, que é íntegro, é reto, presta bem atenção. O autor do livro está narrando aquilo que Deus fala a respeito dele. E confirma. Mas ele está sofrendo. E aí eu gostaria que você fosse para o capítulo 13. Versículo 5. Para você ver o estado de Jó em volta dos seus amigos. Antes ficasseis absolutamente calados. Ele está falando para os amigos. Porquanto desse modo ainda passarias por... Sabe? E aqui eu quero abrir um parênteses, presta bem atenção. Que muitas vezes nós passamos a agir como os amigos de Jó.
A pessoa está sofrendo, nós não entendemos o porquê ela está sofrendo, mas nós queremos dar o nosso pitaco, nós queremos dar uma palavra de conforto, de sabedoria. Para tentar explicar aquilo que a gente não consegue compreender. Qual é a dica que a gente tira aqui? Diante do sofrimento do outro, fala para mim. O que você aprende com os amigos de Jó hoje? Diante do sofrimento do outro. Fala para mim. Diante do sofrimento do outro, como é que a gente tem que agir? Fecha a boca. Porque é impossível você saber realmente o que o outro está sofrendo. É impossível. Você pode supor, imaginar o que o outro está passando. Mas só aquele que está passando por sofrimento pode entender o que realmente está enfrentando. Então, diante disso, você abraça, no tempo de pandemia com álcool e gel, ainda bem que está de máscara, e você fala da seguinte maneira: olha, eu estou contigo. O que você precisar, estou aqui do seu lado. E ó, pegaram a dica? Sim ou não? Fecha parênteses. Não, ainda vou continuar nesse parênteses, vai para o capítulo 16, versículo 2. Risque, eu já risquei esse versículo para mim. Já ouvi muitas palavras semelhantes a estas. Sois todos uma lástima como encorajadores. Fecha parênteses aqui, a gente já entendeu. Tranquilos? Fechou parênteses, a gente viu, a gente vai aprendendo com Jó. No capítulo 19 agora, versículo 25. Você está vendo a maneira como Jó está lidando com o sofrimento? A Bíblia fala que ele não pecou. Mas você está vendo as ações, a reação sobre aquilo que estão falando dele, sobre o que ele está vivendo? Isso mostra a humanidade dele. Se a gente corta a história de Jó, não consegue olhar os diálogos, a gente fica só que ele passou aquilo e acabou. Mas você vai vendo que é uma briga interna para ele tentar entender tudo aquilo que está acontecendo com ele. Mas nessa briga interna, presta bem atenção, ele não amaldiçoa a Deus, mas pelo contrário. Olha o versículo 25, capítulo 19, versículo 25. Contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus, e o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Oh, quão intenso é esse desejo do meu coração por esse dia. Esse texto, o contexto dele, você sabe o que Jó começa a falar aqui?
que todo mundo que ele abençoou, todo mundo que ele ajudou, todo mundo que ele ajudou a promover justiça, todo mundo que ele socorreu, todo mundo que convivia com ele, todos os amigos que estavam na casa deles, todos o abandonaram. Não ficou ninguém, só a louca da mulher. E diante desse cenário, de ele olhar todos, ele diz aqui o texto, que ele precisa de ajuda, ele vai pedir para os seus servos nem querem. A dor de Jó era tanta, que se você for para os detalhes do texto, a gente não pode gastar tempo com isso aqui, diz que o único lugar que não doía dele era as suas gengivas. Você consegue imaginar um negócio desse? E ainda não estava inflamado, mas que ele já estava com mau hálito, que não dava nem para chegar junto da mulher. Está lá na Bíblia. E aí nesse cenário, onde ele vê todo mundo embora, a esperança que ele tem é o Redentor, o resgatador, aquele que vai pelejar por ele, aquele que vai defendê-lo diante das acusações que estão se levantando contra ele. O Redentor dele vive. E eu quero dizer para você, o seu Redentor vive. Independente se essas circunstâncias vão passar ou não, nós temos uma esperança. Um dia estaremos na presença dEle, e nenhum mal, nenhuma dor, nenhum sofrimento há de vir sobre nós, porque estaremos na presença do Pai e poderemos falar: olha, eu não ouvi falar quem é o Senhor, eu estou vendo o Senhor com os meus próprios olhos. No capítulo 21. Versículo 7, ele diz assim: afinal, por que vivem os maus ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Eles têm a felicidade de ver seus filhos estabelecidos ao seu redor, os seus descendentes estão diante de si. Suas casas vivem em paz. Quem aqui, já diante do sofrimento da pessoa que você ama, do seu próprio sofrimento, já olhou para o ímpio, aquele sem Deus, aquele que faz tudo errado, e vê que aquele que está fazendo tudo errado, dá certo para ele e para você não dá? Pode abrir o coração, gente, levanta a mão. Salmo 37, Salmo 73, aleluia, glória a Deus, amém. É isso. Eu lembro que no período da Noa, tem uma mulher que a Noemi sempre cuidou, né? Ela foi lá em casa e ela falou assim: tinha tanta gente ruim para pegar essa doença, foi só você. Eu não acredito. Ela estava questionando a Deus já, não tinha nem lido aqui. É a nossa tendência humana de enxergar as coisas com os nossos próprios olhos, tentando encontrar resposta, nós como seres humanos limitados, respostas que só um ser ilimitado poderia dar. Jó passou por isso. Meu tempo está acabando. Aparece Eliú, esse é o jovem. Dos três mais velhos, os três mais velhos, presta atenção, já fazem toda a argumentação possível. E Jó vai rebatendo, falando assim: aponte para mim o meu erro, aponte o meu pecado. Eu não pequei, eu continuo íntegro, eu continuo querendo estar na presença de Deus para poder apresentar a minha argumentação. Eliú olha para os três mais velhos e fala assim: eu não acredito que vocês pararam, eu não acredito. E aí ele fala pra caramba, tu vai ver que tem uns 3, 4 capítulos aí, só ele falando tudo que os outros falaram, com um pouquinho tal,
falando a mesma coisa, dizendo: Jó, você sofre porque você está em pecado. Mas aí, capítulo 38, para a gente já ir para o final. Então, versículo 1: Eis que Deus responde a Jó do meio de um tufão e indaga: quem é este que busca turvar, escurecer os meus desígnios, os meus propósitos, com palavras sem conhecimento? Eu quero dizer para você que, além dos amigos de Jó que estavam acompanhando o seu sofrimento, os 3 e mais o jovem, Deus também estava. Deus estava com Jó. E você percebe isso no que ele começa a falar. Agora, pois, prepara-te como um homem. Estufa o peito aí. Se ajeita agora como um homem. E nós vamos começar a conversar. Olha, cara. E aí ele só começa fazendo uma perguntinha bem básica, gente. Onde você, Jó, estava quando eu lancei os fundamentos do universo, da terra? E assim vai. Deus começa a fazer uma bateria de perguntas para Jó, para ver se ele consegue responder. Quando chega no capítulo 40, versículo 4, presta bem atenção. Eis então que Jó abre a boca. O que Jó queria? Uma oportunidade para abrir o coração diante de Deus. Não era isso que a gente viu? Senhor, me dá uma oportunidade, eu preciso, cara, só falar, que quando eu começar a falar, já era. E aí você pensa que o que acontece? Senhor, eu sou íntegro, eu sou justo, o Senhor está errado. Foi assim que ele começa a falar? Olha o versículo 4. Eu sou pecador. Como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar palavras más. O que ele faz? Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está diante de Deus e da sua majestade, o homem se cala e o joelho treme. É imponente a presença do Senhor. É tão imponente que no Monte Sinai o povo não queria nem chegar perto do monte onde ele estava. É tão imponente que quando ouve-se falar a respeito dele, Isaías, na visão, a primeira coisa que ele olha, ele não olha, ó Deus, que legal, não, ele cai de joelho, ele fala, eu sou homem de lábios impuros, que pertenço a um povo de impuros lábios. E se ele só continua porque os seus lábios são tocados com brasa ali purificando, não há ninguém. Você vai ver Daniel se curvando nas suas visões, você vai ver João no Apocalipse se curvando. Quando Deus se apresenta diante da sua majestade, diante do seu poder, o homem se cala. Por isso eu tenho muita dificuldade quando alguém pensa que vai dar alguma ordem para Deus, reivindicando, exigindo. É porque não conhece quem é Deus, não teve intimidade com Ele. Porque só a presença dEle já expõe quem nós somos e aquilo que não pertence ao seu caráter, que está em nós como pecadores. Foi claro nisso? Mas, vem o 42. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, versículo 2 agora:
sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão. Qual é a conclusão que ele chega? Que o Senhor pode fazer o que Ele quiser, e nada vai impedir aquilo que Ele intenta, ou Ele tenta, ou Ele, desculpa, que Ele faz, ou que deseja fazer, melhor assim. E aí ele continua: tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Jó falando, de fato falei do que não entendi, abordei assuntos sobre modo complexo, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei, e tu me responderás. Está falando, você não falou que queria falar, tal, agora eu já entendi, não vou fazer mais isso. De fato, os meus ouvidos tinham ouvido falar a teu respeito, contudo agora os meus olhos contemplam. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó da cinza. Presta bem atenção no que eu vou falar. Nesses momentos de sofrimento, Deus está presente. É nesses momentos que nós, quando sairmos dele, ou estamos vivenciando deles, nós começamos a conhecer quem Deus é. Isso aperfeiçoa o nosso caráter, o nosso jeito de ser, de lidar com a vida e de lidar com Ele. É só dessa maneira. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que busca Deus para que os infortúnios da vida não lhes alcancem. E aí diz mais, versículo 7, logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também Elifaz. Aí Deus agora olha para os amigos de Jó, presta bem atenção. O temanita, eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu. O que eles falaram? Que tudo que estava acontecendo com Jó era fruto do seu erro, fruto do seu pecado. E Jó estava se defendendo. Agora, lembra do Redentor, que mesmo que Jó estivesse no pó, defenderia ele? Deus está falando assim, Jó estava certo. O Redentor apareceu. E já começa a falar assim, olha, agora nós vamos ajeitar a casa. E presta bem atenção, portanto, levai agora, versículo 8, 7 novilhos, 7 carneiros, ao meu servo Jó, e mediante eles oferecerei holocausto, sacrifícios de elevação, totalmente queimados pelos vossos pecados. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa, falta de juízo, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, seus amigos Bildade, Suá, Zofar, Naamate, fizeram tudo quanto o Eterno lhe havia ordenado. E o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó e sua oração por seus amigos. No final da história, aqueles amigos, para permanecerem vivos, precisam da intercessão daqueles que eles estavam chamando de pecador, de cara que estava vivendo de maneira errada. Presta bem atenção. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe concedeu o quê? Em dobro tudo o que possuía. Se Jó não tivesse intercedido pelos amigos, porque aqui o texto está falando que ele só começou a prosperar depois que ele intercedeu por aqueles amigos que estavam acusando ele. E tem mais ainda no texto, presta bem atenção. Então todos seus irmãos,
todas as suas irmãs, todos que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Gente, quem de todos esses que eu li estavam com Jó no sofrimento? Como é que a gente reagiria hoje? Abre o coração. Aqueles que te abandonaram, que não chegaram perto do seu sofrimento, como é que você trataria eles? No caso de Jó, Jó leva eles para comer em sua casa. Todos os que abandonaram ele, pelo menos mencionado aqui, ele os leva para sua casa, para fazer uma refeição. Agora, muitos de nós falavam assim, agora que eu estou por cima da carne seca. Outros falariam assim, o mundo dá muitas voltas, né? Mas olha as consequências. Por isso que a gente não consegue explicar a maneira de Deus agir de maneira racional. Porque somos limitados e somos pecadores. Incapazes de entender o nosso Deus. Se não for pela ajuda do Espírito Santo e da palavra dele. Olha o resultado. Então eles comeram. Presta bem atenção nessa parte desse versículo que é importantíssimo. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu o quê? Moeda de prata, um anel de ouro. Presta bem atenção. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 100 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais... Quantos? 7 mais... Sabe com quem? Com a louca. Chegou junto da louca. Mais 10 vezes, velho. Mas você percebe que aquilo que os amigos deram para consolo, pelo fato dele ter recebido eles em sua casa e abençoado com a refeição, Deus pegou aquilo que os amigos fizeram e agiu para prosperar a vida de Jó. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu, presta bem atenção, 140 anos. E viu seus filhos, descendentes dele, até a 4ª geração. Então, finalmente, na minha versão, morreu Jó. Graças a Deus. Como é que você tem lidado com os infortúnios que têm surgido em sua vida? Jó, o tempo todo, você não vai encontrar ele amaldiçoando Deus. Ele pode amaldiçoar o seu dia, ele pode desejar morrer, ele pode falar para os seus amigos calarem a boca porque não estão falando a verdade. Ele tem a chance de se apresentar diante de Deus e, na verdade, não tem coragem de falar diante de tudo que Deus fala para ele. Mas essa experiência se aprofundou o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele só ouvia, agora ele estava experimentando um Deus face a face. Eu não sei que momento da sua vida você está enfrentando, nem quais são os amigos que estão ao seu redor. Mas eu posso te garantir uma coisa: o nosso Redentor vive. A despeito
despeito do controle da nossa história, a despeito do sofrimento que está nos abatendo, a despeito das circunstâncias difíceis, presta bem atenção, o seu Redentor vive. A sua história pode até não mudar, mas Ele estará contigo. E quando Ele age na sua vida é interessante. Aqueles que te abandonaram, você vai tratar bem. Quando Ele age na sua vida e você amadurece nessa experiência, você vai ver que aqueles que falaram a teu respeito, que não sabiam, você vai interceder por eles. Você vai entender que mesmo que você tenha perdido tudo, em Deus há sempre o tempo para poder recomeçar. Quando Deus está agindo, não existe um ponto final, uma vírgula. Aquele breve momento, o autor do livro de Jó, ele coloca assim, ele viveu mais 140 anos. Não acredito que a gente chegue a essa idade. Por isso que ele está perto do período patriarcal. Porque depois a gente começou a morrer mais, com menos tempo. Mas é o mesmo Deus. Não importa a pandemia, não importa o sofrimento, não importa a dor. O nosso Redentor vive. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar nesse sentido. Precisamos ser uma igreja madura. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento na esperança que Deus vai estar ao nosso lado, independente das circunstâncias. Precisamos. Você pode até ficar desesperado, falando, Deus me leva porque eu não estou aguentando mais. É um desejo até legítimo, diante do sofrimento que está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que a sua história ainda não acabou. E Deus tem muito para escrever através da sua vida. A coisa mais linda para mim não é que Jó ele tem 10 filhos. Tem as riquezas, tudo reconstituídas. Para mim o mais lindo que depois que ele teve esse encontro com Deus face a face, ele foi capaz de perdoar aqueles que o deixaram, foi capaz de abençoar aqueles que falaram a seu respeito o que não sabiam, tentando desvendar quem é Deus e o seu modo de agir. A dor do que ele perdeu, ninguém vai poder reparar, nem os 10 filhos que vieram depois. Não tem como reparar. Mas vai continuar vivendo na expectativa de encontrar o Redentor um dia. Imagina se a gente se torna uma comunidade que a gente saiba se portar, consolar, sem julgar, estender a mão um ao outro num tempo de dor. Ah, que comunidade linda nós seríamos. Mas para que a gente possa, a gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias circunstâncias, principalmente quando elas fogem do nosso controle. E eu gostaria de levar você a abrir seu coração, a estar na presença de Deus. É interessante que quando o Jó está na presença de Deus, ele faz assim, ó. Você sabe por que ele está fazendo isso? Você sabe por quê? Porque ele está tendo a oportunidade de, no silêncio, ouvir a voz de Deus. Por mais que ele tenha saído dessa experiência sem entender nada,
porque Deus em nenhum momento responde o que aconteceu com ele. Nós sabemos porque o autor do livro de Jó descreve, mas ele não soube. Mas ele se satisfez em saber que Deus estava com ele. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está aqui hoje. A palavra de Jesus diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Deus habita em nós através do seu Espírito. Deus fala conosco através da sua palavra. Você talvez só precisa entrar no seu quarto, ou se não for no quarto, agora, você precisa só estar. E talvez você não entenda nada e possa questionar, falar diante dele, mas pare para ouvir o que ele tem a dizer. Porque você vai ver que talvez você vai olhar pela mesma circunstância, mas com um olhar diferente. Um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar de socorro, um olhar de ajuda, um olhar que transforma. Eu fico imaginando naquele jantar, gente, e o pessoal ouvindo a história de Jó, ele falando: vocês não acreditam o que aconteceu aqui comigo, e ele celebrando a comida. Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, você não acredita. Eu estou imaginando ele lá, conversando com todos os familiares, com todo mundo que foi visitá-lo, comendo na mesa, ceando na mesa, e ele falando: Deus veio ao meu encontro, no meio do sofrimento, Deus estava comigo. Eu não fui capaz de questioná-lo em nada, eu não fui capaz de entender o que estava acontecendo comigo, mas eu sei que o meu Redentor veio ao meu encontro, eu não estou só, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho, o seu Redentor vive, e no Novo Testamento ele tem um nome: Jesus, 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 Jesus. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Redentor, Ele venceu a morte, Ele nos espera, Ele nos dá filiação no Pai. Nós, por causa de Jesus, somos adotados por Deus. Nós podemos olhar para Deus, para esse Redentor, e falar: olha, nós somos os teus filhos. E por mais que a morte possa nos alcançar, nós sabemos que o túmulo não é o nosso fim, mas é o princípio da nossa eternidade. No lugar sem sofrimento, no lugar sem dor, estando presente o nosso Senhor, na presença dEle, vendo como Ele é. É a marca da igreja que vive no meio de uma pandemia, que toma os cuidados possíveis, mas não vive por conta do medo, porque até se encontrar a morte, sabe que não é o fim da sua história. Aleluia.